Prosseguindo no estudo de história da igreja, eu vou fazer uma citação aí agora para vocês do Livro dos Mártires, um evento que é datado nesse período da Inquisição Católica. Lembre-se que nós estamos aqui no início da Inquisição. A Igreja Católica já está fazendo perseguição a algumas igrejas, descobriu algumas igrejas anabatistas e está perseguindo essas igrejas. E esse Livro dos Mártires foi escrito há mais de 400 anos, é um livro bem conceituado. Ele conta diversas histórias de morte de cristão, pelas mãos dos católicos. E eu coloco aí um exemplo, uma citação para vocês, que diz: para empreender esta ação, enviou mensageiros por toda a Europa para levantar forças para agir militarmente contra os albingenses, prometendo paraíso a todos os que acudissem a esta guerra, que designou como Guerra Santa, e que portaram armas durante 40 dias. Também se ofereceram as mesmas indulgências, possuir os bens dos hereges, que se ofereciam a todos os que acudiam às cruzadas na Terra Santa. Entre outros que sofreram estava o reverendo Adrian Chalinsky, que foi assado a fogo lento. Então, irmãos, até para vocês poderem ver o que está acontecendo. Bom, lembre-se, para a Igreja Católica, o que são hereges? Nesse caso, entre os albingenses haviam os anabatistas, principalmente, eram aquelas igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido, e isto estava decretado como crime de morte pela Igreja Católica desde 411 da era cristã. Ok? Nesse período aqui, fazia mais ou menos 15 anos, 10, 15 anos, que fazia mais ou menos uns 15 anos que aquele Aragão II entregou umas terras para a Igreja Católica, e a Igreja Católica descobriu lá uma igreja anabatista. Tá ok? Quando eles descobriram a igreja, eles começaram a perseguição. A quantidade de pessoas que será morta é algo assim que não tem nem como nós contarmos. Às vezes nós vemos por alguns exércitos, um exército assim formado, segundo a história, de 500 mil homens. Então, isso significa que eram muitas pessoas. Mas eles faziam isso, eles queimavam essas pessoas, esses cristãos, por eles não aceitarem o batismo de recém-nascido. E também havia aquele outro motivo. Nós estamos aqui próximo do ano 1200, o período histórico que nós estamos estudando. Se voltar 200 anos na história, ali no ano 1000, eu mostrei para vocês um documento da Igreja Católica que proibia o pentecostalismo em qualquer igreja. Eles chamavam, na época, de carisma, né? Praticar o carisma. Nenhuma igreja fora da Igreja Católica poderia praticar o carisma. E aí o documento diz que a Igreja Católica consideraria possessão demoníaca e bruxaria. Então, nesse período agora, vai crescer muito o número de pessoas acusadas de bruxaria. E nós não temos certeza, mas existe a suspeita de que muitos deles eram pentecostais e foram acusados de bruxaria. Ok? Então, o reverendo, o pastor Adrian Chalinsky, é uma das histórias que está lá no Livro dos Mártires, como um homem que foi assado no fogo lento pelos católicos.